Você já parou para pensar que aquilo que você coloca no prato todos os dias pode estar roubando anos preciosos da sua vida, sem que você perceba? Enquanto muitos se preocupam apenas com calorias ou modismos alimentares, existe um grupo seleto de pessoas centenárias espalhadas pelo mundo que desafia a lógica da idade. O que será que elas fazem de tão diferente? Hoje você vai descobrir 5 hábitos raros, pouco comentados, mas comuns entre aqueles que chegam aos 100 anos com vitalidade. O último, o quinto, é o mais surpreendente e poderoso de todos. Um segredo quase escondido, capaz de transformar completamente a forma como você envelhece. Antes de revelar esses hábitos, quero te fazer uma pergunta direta. Se você pudesse escolher, preferiria viver menos anos com abundância de prazeres imediatos ou viver muito mais, com energia e lucidez até o fim? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. Se você busca viver mais e melhor, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui você vai encontrar conteúdos que podem mudar sua forma de enxergar a saúde e revelar segredos que quase ninguém conta. Fique comigo até o final, porque o quinto hábito é o mais raro e poderoso de todos. É nele que está o verdadeiro segredo da longevidade. Imagine acordar todos os dias com a sensação de leveza, como se o corpo estivesse livre de pesos invisíveis que se acumulam com o tempo. Entre os segredos mais intrigantes das pessoas que ultrapassam a marca dos 100 anos está um hábito simples, mas extremamente poderoso. Elas comem até se sentirem satisfeitas, e não até estarem cheias. Parece banal, mas é aqui que se esconde uma das maiores chaves da longevidade. Em diversas regiões onde se concentram os centenários, há um padrão silencioso, quase ritualístico, que guia a forma como eles se alimentam. Não se trata apenas do que comem, mas de como comem. Eles praticam a moderação de maneira quase intuitiva, parando antes que a saciedade completa chegue. Em vez de buscar o excesso, buscam o equilíbrio. Enquanto no mundo moderno muitos vivem em um ciclo de exagero, onde o prato cheio se tornou sinônimo de prazer, essas pessoas aprenderam que o corpo não precisa de tanto quanto imaginamos. A diferença é sutil, mas devastadora ao longo das décadas. Quando você come até a saciedade máxima, sobrecarrega seus órgãos, força sua digestão, acumula toxinas e dá início a um processo silencioso de desgaste. Já ao parar antes, você dá espaço para que o organismo trabalhe com eficiência, preservando energia vital e evitando o envelhecimento precoce. O que mais impressiona é que essa prática não é acompanhada de sofrimento. Não há sensação de privação. Pelo contrário, eles comem com prazer, saboreiam devagar, mastigam mais vezes e transformam cada refeição em um momento de conexão, não de pressa. Ao mastigar lentamente, o cérebro recebe sinais mais claros de saciedade, e isso impede o excesso. Assim, sem contar calorias ou seguir dietas da moda, eles aplicam um princípio que hoje a ciência confirma como um dos maiores aliados da saúde: a restrição calórica moderada. Essa atitude simples cria um efeito cascata dentro do corpo. A digestão melhora, o metabolismo trabalha de forma mais leve, os níveis de açúcar no sangue se equilibram e o coração é poupado do estresse constante. Pequenas inflamações causadas pelo excesso alimentar deixam de existir e o organismo entra em um estado de preservação. É como se cada refeição fosse um recado silencioso ao corpo. Viva mais, viva melhor. Mas existe algo ainda mais profundo nesse hábito. Ao não transformar a comida em um inimigo, nem em um excesso constante, essas pessoas também cultivam uma relação diferente com a própria vida. Aprendem a valorizar a simplicidade, a respeitar os sinais do corpo e a encontrar prazer no essencial. O ato de parar antes do exagero não é apenas físico, é também mental. É disciplina, é consciência, é a prova de que pequenas decisões diárias moldam décadas de futuro. Agora imagine aplicar esse hábito em sua rotina. O impacto seria imediato. Menos cansaço após as refeições, mais clareza mental, sono mais leve e até mesmo maior disposição para realizar as tarefas do dia. A longo prazo, o resultado pode ser ainda mais impressionante. Um corpo mais resistente, uma mente mais jovem e, quem sabe, anos adicionais de vida. Esse é o primeiro segredo, um pilar invisível que sustenta a vitalidade de quem parece desafiar o tempo. Comer menos, mas com mais consciência. Saborear mais,
mas com simplicidade. É um convite para refletir. Quantas vezes você ultrapassa o limite apenas por hábito, ansiedade ou prazer momentâneo? Talvez aí esteja uma das respostas para viver não apenas mais tempo, mas com qualidade, lucidez e energia até o fim. Existe um detalhe quase invisível no cotidiano de pessoas que chegam aos 100 anos com vitalidade. Elas não vivem isoladas dentro de suas próprias rotinas, nem reduzem a vida apenas a trabalho e obrigações. Elas cultivam algo muito mais raro nos dias de hoje: a força dos laços sociais. Mas não estou falando apenas de ter muitos amigos ou de estar em festas o tempo todo. O que os centenários carregam é uma rede de conexões profundas, de vínculos que nutrem não apenas o coração, mas também o corpo. A ciência já sugere que solidão mata. E não de forma simbólica, mas literal. Ela desgasta, adoece, enfraquece o sistema imunológico e acelera o envelhecimento. O oposto também é verdadeiro. Quando se vive em comunidade, com rituais sociais de proximidade, compartilhando refeições, caminhadas ou simplesmente conversas regulares, o corpo responde de uma forma surpreendente. Os níveis de estresse caem, o coração bate mais tranquilo, os hormônios se equilibram e até a longevidade se expande. Os centenários sabem disso sem precisar de pesquisas ou estatísticas. É como se tivessem aprendido ao longo da vida que nenhum ser humano foi feito para caminhar sozinho. Eles cuidam uns dos outros, compartilham histórias, celebram pequenas vitórias e, principalmente, carregam a certeza de que não estão sozinhos diante das dores inevitáveis da vida. Essa sensação de pertencimento é uma das mais poderosas medicinas naturais que existem. Você já percebeu como uma simples conversa pode aliviar o peso de um dia inteiro? Ou como compartilhar uma refeição parece tornar o alimento mais saboroso? Isso não é ilusão. É o reflexo de algo profundo. O corpo responde ao afeto. O coração pulsa em outro ritmo quando há proximidade. A mente se fortalece quando há apoio. E a vida ganha mais sentido quando há alguém para testemunhá-la. Em regiões conhecidas pela alta concentração de centenários, existe um padrão repetido. Eles se reúnem com frequência. Pode ser para tomar um chá, caminhar, cozinhar juntos ou apenas observar o tempo passar. Pequenos rituais que, para os olhos modernos, parecem banais, mas escondem uma das maiores proteções contra o envelhecimento precoce: a ausência da solidão. Pessoas que vivem mais tempo não carregam apenas a memória de seus próprios passos, mas também o calor de estarem entrelaçadas em histórias que se cruzam. Isso dá propósito. E propósito é combustível. Sem propósito, o corpo murcha, a mente se apaga e os anos se tornam um fardo. Com propósito, até mesmo a dor ganha um significado e a vida se prolonga de forma quase misteriosa. O hábito, portanto, não é apenas estar cercado de pessoas, mas sim criar e manter laços genuínos. Não basta ter contatos, é preciso ter conexões reais. Não basta falar, é preciso ser ouvido. Não basta conviver, é preciso pertencer. Essa é uma das armas secretas dos centenários. A certeza de que viver é também compartilhar. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você se fecha, acreditando que pode carregar tudo sozinho? Quantas vezes recusa ajuda, companhia ou um simples convite, achando que não faz diferença? Talvez esteja aí um dos pontos mais silenciosos do envelhecimento. Não é a idade que pesa, é a solidão. E assim como eles, você pode escolher construir sua própria rede, nutrir seus vínculos e, com isso, nutrir também sua vitalidade. Esse é o segundo segredo dos que desafiam o tempo. Não viver para si apenas, mas viver entre, viver com, viver para. O corpo precisa de alimento, mas a alma precisa de vínculos. E quando ambos são nutridos, o tempo perde parte do seu poder. Existe um detalhe quase invisível no cotidiano de pessoas que chegam aos 100 anos com vitalidade. Elas não vivem isoladas dentro de suas próprias rotinas, nem reduzem a vida apenas a trabalho e obrigações. Elas cultivam algo muito mais raro nos dias de hoje: a força dos laços sociais. Mas não estou falando apenas de ter muitos amigos ou de estar em festas o tempo todo. O que os centenários carregam é uma rede de conexões profundas, de vínculos que nutrem não apenas o coração, mas também o corpo.
A ciência já sugere que solidão mata. E não de forma simbólica, mas literal. Ela desgasta, adoece, enfraquece o sistema imunológico e acelera o envelhecimento. O oposto também é verdadeiro. Quando se vive em comunidade, com rituais sociais de proximidade, compartilhando refeições, caminhadas ou simplesmente conversas regulares, o corpo responde de uma forma surpreendente. Os níveis de estresse caem, o coração bate mais tranquilo, os hormônios se equilibram e até a longevidade se expande. Os centenários sabem disso sem precisar de pesquisas ou estatísticas. É como se tivessem aprendido ao longo da vida que nenhum ser humano foi feito para caminhar sozinho. Eles cuidam uns dos outros, compartilham histórias, celebram pequenas vitórias e, principalmente, carregam a certeza de que não estão sozinhos diante das dores inevitáveis da vida. Essa sensação de pertencimento é uma das mais poderosas medicinas naturais que existem. Você já percebeu como uma simples conversa pode aliviar o peso de um dia inteiro? Ou como compartilhar uma refeição parece tornar o alimento mais saboroso? Isso não é ilusão. É o reflexo de algo profundo. O corpo responde ao afeto. O coração pulsa em outro ritmo quando há proximidade. A mente se fortalece quando há apoio. E a vida ganha mais sentido quando há alguém para testemunhá-la. Em regiões conhecidas pela alta concentração de centenários, existe um padrão repetido. Eles se reúnem com frequência. Pode ser para tomar um chá, caminhar, cozinhar juntos ou apenas observar o tempo passar. Pequenos rituais que para os olhos modernos parecem banais, mas escondem uma das maiores proteções contra o envelhecimento precoce, a ausência da solidão. Pessoas que vivem mais tempo não carregam apenas a memória de seus próprios passos, mas também o calor de estarem entrelaçadas em histórias que se cruzam. Isso dá propósito. E propósito é combustível. Sem propósito, o corpo murcha, a mente se apaga, e os anos se tornam um fardo. Com propósito, até mesmo a dor ganha um significado, e a vida se prolonga de forma quase misteriosa. O hábito, portanto, não é apenas estar cercado de pessoas, mas sim criar e manter laços genuínos. Não basta ter contatos, é preciso ter conexões reais. Não basta falar, é preciso ser ouvido. Não basta conviver, é preciso pertencer. Essa é uma das armas secretas dos centenários, a certeza de que viver é também compartilhar. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você se fecha acreditando que pode carregar tudo sozinho? Quantas vezes recusa ajuda, companhia ou um simples convite, achando que não faz diferença? Talvez esteja aí um dos pontos mais silenciosos do envelhecimento. Não é a idade que pesa, é a solidão. E assim como eles, você pode escolher construir sua própria rede, nutrir seus vínculos e, com isso, nutrir também sua vitalidade. Esse é o segundo segredo dos que desafiam o tempo. Não viver para si apenas, mas viver entre, viver com, viver para. O corpo precisa de alimento, mas a alma precisa de vínculos. E quando ambos são nutridos, o tempo perde parte do seu poder. Há algo ainda mais profundo no segredo dos centenários, algo que vai além da comida, além do corpo e até mesmo além das conexões sociais. Um hábito silencioso, quase invisível, mas que se revela como um dos pilares mais fortes para sustentar décadas de vitalidade. A prática de momentos de calma, de contemplação e de redução do estresse. Vivemos em uma era em que a pressa se tornou um padrão. O barulho é constante e a mente raramente descansa. O preço disso é alto: ansiedade, insônia, coração acelerado e um desgaste interno que corrói silenciosamente a energia vital. Já entre aqueles que atravessam um século de vida, existe um padrão oposto. Eles cultivam todos os dias pausas para respirar. Momentos de silêncio que, para nós, parecem simples demais para fazer diferença, mas que, na realidade, criam um escudo poderoso contra o envelhecimento. Não se trata de meditação formal, necessariamente. Pode ser o hábito de orar em silêncio, de contemplar a natureza, de descansar após o almoço, de observar o pôr do sol ou simplesmente de respirar com calma, longe das pressões externas. Esses instantes de tranquilidade funcionam como remédios invisíveis. O coração desacelera, a pressão se regula, o sistema imunológico se fortalece
e o corpo inteiro entra em um estado de reparo. O que mais chama a atenção é que esse hábito não exige nada grandioso, não requer dinheiro ou tecnologia. Apenas a decisão de parar, de se desconectar por alguns minutos, de se permitir estar presente. É como se o organismo tivesse sido programado para agradecer sempre que encontra um momento de paz. E esse agradecimento se traduz em mais anos de vida. Você já reparou como o estresse faz o corpo envelhecer rapidamente? Rugas aparecem mais cedo, cabelos embranquecem, doenças se instalam com mais facilidade. O estresse constante é como um veneno diário. Por outro lado, quem aprende a viver com menos pressa, quem respeita pausas, quem desacelera, envia ao corpo uma mensagem oposta: preserve-se. É essa mensagem que os centenários repetem sem perceber, ao se permitirem viver no ritmo da natureza e não no ritmo da ansiedade. Em muitas dessas comunidades, há rituais que reforçam esse hábito. A cesta após o almoço, a contemplação da paisagem antes de dormir, os instantes de oração ao amanhecer. Pequenos intervalos que, ao longo de décadas, se transformam em uma barreira contra os danos invisíveis do estresse. Enquanto muitos vivem em estado de alerta permanente, eles aprenderam o poder de simplesmente descansar. Esse é o quarto segredo: cultivar a calma como um estilo de vida. Não se trata de fugir dos problemas, mas de saber respirar em meio a eles. Não se trata de parar o mundo, mas de criar um espaço interno onde o mundo não pode te destruir. A verdadeira longevidade não está apenas em como você alimenta seu corpo, mas também em como alimenta sua mente. E é nesse equilíbrio entre ação e pausa, entre movimento e descanso, que os centenários encontram a fórmula de permanecer jovens, mesmo quando o tempo insiste em avançar. O corpo precisa de energia, mas a mente precisa de silêncio. Quando ambos se unem, o tempo perde mais uma batalha. Chegamos ao ponto mais surpreendente, aquele que diferencia de forma definitiva os que apenas envelhecem dos que desafiam o tempo. E aqui está o detalhe curioso. Não se trata de um alimento específico, nem de um exercício milagroso. O quinto hábito é algo invisível, mas presente em cada decisão, em cada gesto e em cada olhar dos centenários. É a capacidade de encontrar propósito, um motivo real para continuar vivendo. Pense por um instante. O que faz você levantar da cama todos os dias? É apenas a rotina automática de obrigações, contas a pagar e tarefas sem fim? Ou existe algo que realmente desperta o desejo de viver mais um dia? Essa pergunta, muitas vezes ignorada, é o coração do segredo daqueles que alcançam os 100 anos. Eles nunca perdem de vista o porquê de estarem vivos. Nas comunidades mais longevas do mundo, é comum ouvir histórias de pessoas com mais de 90 anos que ainda acordam cedo para cuidar do jardim, cozinhar para a família, ensinar algo aos mais jovens ou mesmo ajudar na comunidade. Não importa se a tarefa é pequena ou grande, o que importa é que ela dá sentido. É como se o corpo respondesse à mente: enquanto houver um propósito, ainda há razão para lutar, ainda há energia para resistir ao tempo. Quando uma pessoa perde seu propósito, algo muda dentro dela. O corpo adoece mais rápido, a mente se apaga, e a vida parece murchar. Mas quando existe algo que a mantém ligada ao amanhã, o envelhecimento se torna mais lento, quase como se o próprio organismo encontrasse razões para se regenerar. Propósito é combustível invisível, e ele move o corpo tanto quanto o ar que respiramos. E o mais impressionante é que esse propósito não precisa ser algo grandioso. Para alguns, é a família. Para outros, é o prazer de cultivar a terra, de preparar uma refeição, de compartilhar conhecimento, de cuidar de alguém, de criar arte, de transmitir uma tradição. O detalhe que os centenários carregam é que eles nunca param de ter algo que os conecte ao futuro. Mesmo quando a idade avança, eles se reinventam, encontram novos motivos, novas razões para não desistir. O mundo moderno, porém, ensina o contrário. Muitos acreditam que, após certa idade, a vida já não tem mais função. É como se a aposentadoria, em vez de ser um tempo de renovação, fosse encarada como o início do fim. Esse pensamento destrói. É por isso que tantos envelhecem rápido, não porque o corpo não aguenta, mas porque a mente desistiu antes da hora. Entre os centenários, há um brilho nos olhos. Um brilho que não vem da ausência de dores ou de dificuldades, mas da presença de algo maior que as sustenta. O segredo não está em negar o envelhecimento,
mas em dar a ele um significado. O corpo pode ficar mais lento, mas a alma permanece inquieta, desejando, sonhando, criando. É isso que os mantém vivos de verdade. Esse é o quinto e mais poderoso segredo: cultivar um propósito. Sem ele, até o corpo mais saudável cede ao tempo. Com ele, até a fragilidade física se torna apenas um detalhe, porque a chama interior se recusa a apagar. E aqui está o convite. Qual é o seu propósito? O que faria você querer não apenas viver mais, mas viver melhor, com energia e sentido até o último dia? Talvez a resposta esteja escondida em algo simples, em algo que você já ama, mas que esqueceu de valorizar. Talvez esteja em um sonho que você deixou de lado, mas que ainda pode reacender. O que importa é não deixar que o vazio tome conta. A verdadeira longevidade não está apenas no corpo, mas naquilo que o move. Enquanto houver propósito, haverá vida. Enquanto houver motivo, haverá energia. E é isso que os centenários nos ensinam. Não importa a idade, sempre existe um amanhã que vale a pena ser vivido. E agora você sabe. Longevidade não é um presente do acaso. É a soma de escolhas silenciosas feitas dia após dia. Comer com equilíbrio, cultivar vínculos, manter o corpo em movimento, respeitar os momentos de calma e, acima de tudo, viver com propósito. Esses são os segredos daqueles que atravessam um século e ainda mantêm o brilho nos olhos. E talvez, se você começar hoje, o tempo também possa se tornar seu aliado, e não seu inimigo.